Então, vamos todos nós participarmos juntos como corpo de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje para a igreja, que hoje de manhã nós já trabalhamos essa mesma mensagem, e eu tenho certeza que foi uma bênção e será também uma bênção para todos nós. Eu sempre falo que o nosso maior desafio é a gente permanecer em Deus. Não era para ser assim. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, né? Nós teríamos que continuar firmes nele. Mas muitas vezes nós não estamos tão firmes assim. Muitas vezes a nossa fé ela é abalada. E muitas vezes nós não estamos seguindo o verdadeiro evangelho. Então esse desafio para mim e para você esta noite é a nossa permanência nele, no Senhor Jesus. E para isso eu quero compartilhar a palavra de Deus lá em João, capítulo 6, a partir do verso 60. Diz assim a palavra de Deus: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento onde nós vamos ser alimentados através da Tua palavra. Obrigado por esse dia, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado por esta igreja que as portas estão abertas, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, a Tua palavra ela foi lida, agora, Senhor, nós queremos receber do Senhor. Por isso, abra o nosso entendimento, que a nossa mente esteja cativa somente a Ti, e que eu seja a Tua boca esta noite, para que os meus irmãos, eles possam ser transformados, através da Tua palavra. Pai, aqui estão, Senhor, as Tuas ovelhas, nós estamos no Teu aprisco, e o Senhor é o nosso pastor, aquele que nos alimenta. Muito obrigado, Senhor Jesus. É no Teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, se nós prestarmos atenção, voltarmos o capítulo 6 de João, ele começa com a multiplicação dos pães e peixes. Motivo este que muitos seguiam Jesus. Uma multidão vem atrás de Jesus pelo milagre. E ele mesmo aqui está repreendendo. O único interesse deles era comer e saciar a sua fome. Eles viram um Salvador, mas não do pecado, e sim da fome. Esse era o cenário, onde Jesus explana agora aqui no final do capítulo 6, a partir do verso 60. Jesus está pregando um evangelho,
que não agrada aquelas pessoas. Queridos, nem sempre a verdade é agradável de ouvir. Nem sempre você vai ouvir a verdade e vai se agradar com ela. A verdade, ela confronta nossa vida, que muitas vezes está baseado no engano e na mentira. A verdade, ela entra em choque. Jesus está pregando e as pessoas, elas não estão gostando nada do que estão ouvindo. Jesus, de maneira alguma, quis agradar a multidão, até hoje é assim. Ele não se aproveitou dos milagres para conseguir seguidores. Jesus estava interessado em pregar a verdade, mesmo que ele ficasse só. Mas a verdade, Jesus estava pregando. E eu quero compartilhar com você essa noite. Vamos ver se realmente é esse Jesus que buscamos, aquele que tem palavras de vida eterna. Esse é o título dessa mensagem. Tu tens as palavras de vida eterna. O primeiro ponto, queridos, a verdade, ela é dura e deve cobrar de nós uma atitude. A verdade dói. Essa é a realidade. E muitos de nós não gostamos de ouvir verdades. No verso 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Então, queridos, muitos não estão, essa é a realidade, muitos não estão preparados para ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade nos confronta. A verdade vem de encontro conosco. E essas pessoas que ali estavam, não estavam preparadas para ouvir o discurso de Jesus. Segundo os discípulos, nem eles estavam, a ponto de dizer: esta palavra é muito dura. Queridos, eu não sei o que está no teu coração, realmente esta palavra que será ministrada, que estamos sendo ministrados aqui esta noite, ela é dura, mas ela é real. A verdade é dura e nos confronta sim, e nem todos gostam de ser confrontados. Muitos não gostam de um confronto ali no mano a mano, de ouvir uma verdade. Agora, quem pode ouvir o verdadeiro evangelho? Aqueles que querem viver na verdade. Essa é a resposta. Então, se você não gosta muito de ser confrontado com a verdade, é um sinal de alerta. Confronto vem de encontro com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento. E muitas vezes nós não estamos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E tem uma pergunta: quem pode ouvir o verdadeiro evangelho? É aquele que quer viver na verdade. E será que estamos passando para as pessoas, para o nosso círculo de amizade, para os nossos oikós, uma imagem verdadeira de realmente quem nós somos? Se isso for uma realidade, eu quero te parabenizar, porque as pessoas, elas serão ganhas para Jesus através desta verdade, esta verdade que está dentro de você. Porque as pessoas têm que se sentir incomodadas, queridos. Esse é outro ponto. Como verdadeiros filhos de Deus, a verdade, o evangelho, a palavra de Deus, ela é dura, mas ela é verdadeira. E ela deve falar mais alto no meu coração e no seu coração. E o nosso papel como cristão, como aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus, como aquele que vive nos caminhos do Pai, nós temos que incomodar as pessoas com muito amor e carinho. Não seja chato. Fala para o seu irmão: não seja chato, fala para ele. Não, porque às vezes a gente vai falar de Jesus para a pessoa e fala assim: você vai para o inferno se você não entregar a sua vida para Jesus. Calma, não é assim. Mas as pessoas têm que chegar perto de nós e se sentirem envergonhadas.
elas têm que se sentir diferentes de como nós somos, de como elas são diante de nós, porque nós somos a palavra aberta, queridos. As pessoas vão ver em nós a presença de Deus. Então as pessoas têm que se sentirem inconformados e quererem experimentar esse Jesus que está em mim, está em você. Esse é o nosso papel. É nós ganharmos a cidade de Lençóis Paulista para Jesus, queridos. Esse é o nosso maior desafio, que a nossa família se renda a Cristo, que os nossos amigos lá no trabalho, a nossa família em casa, lá na escola, as pessoas possam ver Cristo em nós. Mas para isso nós temos que viver a verdade. O problema é que muitos não suportarão ao ouvir a verdade. O problema é que não permanecerá onde a verdade é anunciada. Por isso que a verdade é dura. E por isso que muitas pessoas não conseguem suportá-las. Salmos capítulo 15, verso 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Ah, pastor, mas a verdade, ela vai doer. Mas nós temos que falar, queridos. Tu tens as palavras de vida eterna. Quem consegue ouvir esta palavra? É a pergunta que fizeram a Jesus naquele momento. É dura, são duras as tuas palavras. Quem consegue ouvi-las? Aquele que realmente quer andar em Cristo, vai ouvir a verdade. A pessoa vai gostar de ouvi-la e vai permanecer nele. Queridos, a nossa maior dificuldade, que não era para ser isso, é nós mantermos firmes nele. A nossa permanência em Cristo, queridos. Nós teríamos que nos preocupar com as vidas que estão lá fora. A gente investir tempo naquelas pessoas. E muitas vezes nós estamos nos preocupando conosco mesmo. Muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho que não é verdade. E aí quando vem a luta, nós caímos. Nós não permanecemos nele. Então são duras as palavras de Jesus, mas elas são verdadeiras. Elas são espirituais e não carnais. Ou seja, a palavra de Jesus, quando Ele esteve conosco aqui, Ele pregou o evangelho de arrependimento. Jesus pregava arrependimento. E esse arrependimento não tem o propósito de agradar ninguém, muito menos a carne, mas sim vivificar o espírito. Sabe, queridos, nós temos que nos preocupar sim com as vidas, com as almas, que muitas vezes estão indo a passos largos para o inferno. Essas são as palavras que Jesus pregava, não para agradar homens, não para conseguir seguidores, mas para mudar comportamento. Jesus pregava transformação, arrependimento, salvação, mudança de comportamento, palavras verdadeiras que trazia a todos que estavam ao seu redor. Queridos, o seu relacionamento com Deus determina quem realmente você é. O seu relacionamento com Deus vai ser determinante para você alcançar vidas para Jesus. E nós sabemos quantas vidas nós temos que ganhar para o Senhor Jesus. Sabe, queridos, aquele amigo seu, não serei eu a falar de Jesus para ele, vai ser você. Sabe a sua família, não serei eu a falar de Jesus para ela, será você. Então nós temos sobre nós uma responsabilidade que é ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Quer uma dica? Antes de você ganhar alguém para Jesus,
ganhe para você mesmo. Convide ela para tomar um café na sua casa, um almoço. Conquiste esta pessoa. E aí será muito mais fácil depois para você apresentar Jesus para ela. Em nome de Jesus. Aí continua no verso 6, versículo 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. A melhor maneira, queridos, presta atenção, a melhor maneira de conhecer o crente é através do seu relacionamento com Deus. Essa é a melhor maneira de você conhecer se a pessoa realmente é verdadeira, é um discípulo de Jesus, olhando o comportamento dela, ver o relacionamento que ela tem com Deus. E Jesus aqui sabia que mesmo entre os discípulos, havia aquele que não cria. Então a relação da pessoa com a palavra de Deus é que vai diferenciar o crente e o não crente. É a intimidade com Deus, é o relacionamento, é a vida diária, é o seu comportamento. E como identificar isso? O falso crente, ele não consegue ficar por muito tempo, presta atenção. Aquele que não é um crente verdadeiro, ele não consegue ficar por muito tempo exposto à verdade. Essa é a realidade. Presta atenção, a pessoa não consegue ficar por muito tempo se expor à verdade. Sabe por quê? Porque a verdade o incomoda. A verdade o confronta. Se vivermos de acordo com a carne, nós vamos morrer. Essa é uma realidade. E se o Espírito mata a carne, nós viveremos eternamente. Mas, queridos, presta atenção, quando você vai falar de Jesus para alguém, as pessoas estão te ouvindo, mas não estão prestando atenção em nada que você está falando. E haverá um momento que será necessário confrontar essas pessoas. Talvez hoje você está sendo confrontado através dessa palavra. Mas eu quero que isso traga para você um alerta. E que realmente nós, como igreja, como corpo de Cristo, nos posicionemos como verdadeiros filhos de Deus. Jesus disse que o Espírito é quem vivifica, e a carne não presta para nada, ele disse aqui nesse texto. Mas tem pessoas que se preocupando mais com as coisas seculares, do que o próprio Espírito, do que a sua alma. Queridos, hoje nós ouvimos tanto falar sobre isso, controle emocional. Gente, presta atenção, já viu um crente endemoniado? Misericórdia, gente. Sem controle emocional nenhum. Aí esquece o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Os frutos do Espírito. Um deles, domínio próprio. Pergunta para o seu irmão, você tem domínio próprio aí? Fala para ele. Quando o cara lá no trânsito buzina na sua cara, no seu ouvido. Quando alguém corta a fila lá no mercado, lá no banco. A Bíblia diz que no meio da igreja, presta atenção, no meio da igreja, há joio e trigo, estão juntos. Por isso Jesus prega dessa maneira: nós não precisamos melhorar a palavra de Deus, a ponto deles dizerem, dura é essa palavra. Então, queridos, o relacionamento com Deus vai determinar se a palavra é dura ou não. Se você está achando que essa palavra que está sendo ministrada ao seu coração é dura, fica atento. Fica atento. Porque é a palavra de Deus. É aquilo que Jesus estava pregando para aquelas pessoas. Mas o nosso relacionamento com Ele vai determinar se essa palavra é dura ou não. E vai cobrar de nós atitudes diferentes da qual vivíamos quando não conhecíamos a Cristo. O problema hoje, queridos, é que nós estamos trazendo coisas lá do passado, vícios, pecados,
pecados até mesmo de estimação que nós não conseguimos ainda desvencilhar. Nós estamos trazendo para a nossa vida hoje ainda. Então, será que realmente nós entregamos a nossa vida para Jesus verdadeiramente, genuinamente? Isso requer de nós atitudes, queridos, mudança, transformação. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, tem que haver mudança, tem que haver transformação, não podemos continuar sendo os mesmos lá do passado, quando não conhecíamos Cristo. Mas uma vez nós entregamos a nossa vida para Ele, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, o Espírito Santo faz morada em mim, faz morada em ti. Ele habita em mim, Ele habita em você. É um momento de transformação, um momento de mudança. Amém, amados? Outro ponto, Jesus é a vereda que nos preserva da morte. Jesus é a vereda que nos preserva da morte e espera de mim e de você decisão, decisão. Voltando aqui no verso 68 de João 6, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Esta é a pergunta de Pedro, acompanhado da resposta. Salvação, vida eterna, perdão, só tem um caminho: Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Pedro, ele entendeu isso. Ao olhar e presenciar tudo o que estava acontecendo naquele momento. Pessoas se escandalizando e discípulos indo embora. Queridos, qual é a sua reação quando nós deparamos com esse mesmo ambiente? Porque é isso que nós estamos vendo. E muitas vezes nós não estamos nos escandalizando. Nós estamos vendo tantas coisas erradas acontecendo no nosso meio, na sociedade, que nem cabe a mim falar sobre isso agora. Tantos conceitos, princípios, totalmente contrário com a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo diante disso? E quando Jesus confronta as pessoas ali, Pedro, ele entende e faz a pergunta: para quem iremos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Para quem iremos? Para quem iremos? Qual é a opção que temos? Queridos, só há um caminho até hoje. Esse caminho não mudou, é o mesmo até hoje. É Jesus Cristo. Precisamos crer. Tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que me aceitou do jeito que eu era e me transformou. Uma nova criatura, você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram. Somos novas criaturas. Pedro vai dizer aqui como deve ser o nosso relacionamento com Jesus, com Deus. Muitos estão hoje, presta atenção, queridas, muitos estão hoje nas igrejas em busca de solução. Esse é o problema, o nosso problema. Muitas pessoas estão hoje dentro da igreja em busca de solução e não da transformação. Fala para o seu irmão: você é transformado, fala para ele aí. Mas muitas pessoas vêm atrás de solução dos problemas. Assim como aquelas pessoas estavam lá na multiplicação do pães e peixes. Estou com fome. Aí aqui, esse cara aqui dá comida aqui para mim, ó. Solução do seu problema ali naquele momento. Mas não de uma transformação verdadeira e genuína.
E o problema de hoje é o mesmo de 2000 anos atrás. Pessoas estavam atrás de Jesus, não em busca de mudança. Eles queriam uma solução para o seu problema. O que podemos chamar hoje de um evangelho fácil, queridos. Amados, seguir Jesus é você deixar aquelas coisas que mais você gosta. É fácil? Não, é difícil. Mas nós temos que ter esta convicção que Jesus, Ele se entregou por mim e por você. Ele morreu no meu e no teu lugar. Aquelas pessoas, ao verem Jesus multiplicar pães e peixes, eles ficam encantados. Não por causa do milagre, porque eles pensam, está aí o que eu queria, alguém que me dê comida, sei que eu tenho que trabalhar para obtê-la, comida de graça. E quando se depara com a verdade, quando Jesus continua após a multiplicação, se depara com a verdade, que é a palavra, escandalizam com Jesus. E o que eles fazem? Vão embora. E dizem, eu queria pão e peixe de graça, mas não ouvir esse discurso. Esse discurso é muito duro. Talvez você possa estar sentindo, o pastor veio lá do Rio de Janeiro e está aqui hoje, hein? Oh, meu Deus, hein? Mas é a palavra de Deus. Duras são essas palavras. As pessoas procuram, queridos, um evangelho que resolva os seus problemas. Essa é a realidade hoje. É triste, mas é a realidade. Eu vou na igreja porque a igreja vai resolver o meu problema. Vai nada. Quem vai resolver o seu problema é Jesus. Mas as pessoas procuram um evangelho hoje de aparência, que vai resolver os seus problemas. Mas vem uma dica aí para você: sem renúncia, sem compromisso, sem responsabilidade, é impossível, não tem como. Então fica a dica, amém? Muitos estão hoje empurrando o problema e não resolvendo o problema. O problema talvez possa ser você mesmo, você mesma. E você fica se empurrando e não quer resolver. Sem arrependimento, sem compromisso e sem responsabilidade. Talvez seja dura essas palavras, mas é a verdade. Uma multidão, mas uma minoria entrando no céu. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, queridos, isso é para a gente refletir, para a gente pensar. Aí ele continua aqui no verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quantas pessoas que nós conhecemos que um dia entregou a sua vida para Jesus? Veio até aqui na frente, emocionalmente ou não, não sei. Mas nós oramos. Ela confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se arrependeu dos seus pecados. E onde estão essas pessoas? A igreja não consolidou corretamente. A igreja não contribuiu para isso. Queridos, é você e Deus. É aquela pessoa e Deus. Muita gente pode até vir para Jesus, mas a tristeza é que poucos permanecem em Jesus. Será que somos atraídos por Jesus? Presta atenção. Será que nós somos atraídos por Jesus por causa dos milagres? Ou por causa da palavra da verdade? Isso é para você pensar. O que atrai você hoje para Jesus? Para a igreja, eu já sei. A igreja é um lugar gostoso, cadeiras confortáveis, ar-condicionado, um som legal, um pastor bonito que prega a palavra, né? Mas, o que o que nos atrai para Jesus? Será que são os milagres? Ou por causa da palavra da verdade? Será que é pelo que Ele pode fazer por nós? Ele pode fazer muitas coisas por nós. Ou pelo que Ele já fez por nós? Queridos, Jesus não precisava fazer mais nada por nós, Ele já se entregou. Ele pagou todas as nossas dívidas.
Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Está bom demais. Fala para o seu irmão, você está no lucro, fala para ele. Está bom demais, mas Ele continua fazendo. O mesmo Jesus que atraiu multidões, agora, Ele era abandonado. Sabe, queridos, nós fazemos a mesma coisa, sabia disso? Fazemos a mesma coisa. Um dia eu fui na igreja, mas hoje eu não estou mais na igreja. Fazemos a mesma coisa. Não podemos abrir mão da palavra, da verdade. E no verso 67 diz assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Queridos, Jesus aqui ele é objetivo, Ele é fatal. Ele coloca a gente numa posição de decisão. Ele transfere para nós a responsabilidade. A multidão foi tudo embora, e os 6:12 aí, ó. Vocês também querem ir? Vocês também vão embora? Uma pergunta decisiva para nós. Jesus, ele tinha muitos seguidores. E nessa hora todo mundo foi embora. E ainda vira para os 12 e faz a mesma pergunta. Vocês vão embora ou vocês vão ficar? Queridos, Jesus, Ele não está preocupado com popularidade. Essa é a realidade. E nós, hoje, nós estamos vivendo na época da popularidade. Presta atenção. Nós entramos em crise, isso é realidade porque eu já vi, hein? Nós entramos em crise porque nós postamos alguma coisa lá no Instagram e ninguém curtiu. Tem gente que entra em crise. Puxa, mas ninguém curtiu. É a popularidade. Ninguém deu um likezinho lá. Depois vocês dão um likezinho lá para mim, tá? Não, ninguém deu. Ninguém deu. Estou em crise. A pessoa entra em crise, queridos. E Jesus aqui está mostrando para nós que Ele não estava nem preocupado com a popularidade. E para mim e para você essa noite, não precisamos buscar a aprovação de ninguém. Só de Jesus. É Ele quem vai nos aprovar ou não. Mas o problema é que nós nos preocupamos com essas coisas. Queremos conquistar seguidores. E mesmo no meio dos 12 ainda tinha traidor. Jesus espera a decisão de nós. Sou ou não sou? Ou é ou não é? Da mesma fonte não pode jorrar água doce ou água amarga. Ou estou do lado, ou estou do outro lado, e não em cima do muro. É decisão, queridos. É decisão que Ele espera de mim e de você. A gente sempre ouve isso. Procure, presta atenção, queridos, isso aqui é a realidade. Procure uma igreja em que você se sinta bem. Aí eu vou procurar uma igreja que eu vou me sentir bem. Eu sou um pouco contra isso. Que eu acredito que não é bem assim. Nós temos sim que entrar na igreja, e glória a Deus, parabéns pelos irmãos ali da atmosfera. Nós temos que entrar numa igreja e ter uma ótima recepção. Um lugar gostoso, confortável, um som legal, bacana, umas poltronas aconchegantes. Mas também, o mais importante, é que a cada palavra que você ouça aqui, sinta vergonha. Se sinta constrangido, constrangida. Essa é a tua igreja. O que me mantém na igreja como discípulo de Jesus? Essa é a pergunta. O que me mantém na igreja como discípulo de Jesus? É o que eu recebo? Ou o que Ele é? Aquilo que Ele pode me dar? Ou aquilo que Ele já me deu? É para a gente refletir essas perguntas aqui.
Queridos, Jesus já me deu, já te deu salvação, perdão, graça e misericórdia. Precisamos de mais alguma coisa? Nada. Então a igreja tem que nos incomodar, ela tem que falar do pecado, tem que falar do confronto, tem que falar do arrependimento. Essa é a igreja de Jesus. Jesus pregava arrependimento. Arrependimento de pecados, transformação, mudança. Então Jesus, Ele quer discípulos. Mas Ele não vai ficar negociando a palavra para salvar alguém. Outra coisa, queridos. É na crise que nós conhecemos o verdadeiro crente. Fala assim para o seu irmão, entra em crise aí. Fala, entra em crise, fala para ele. É na crise que a gente vai conhecer o verdadeiro crente. Aí vem a pergunta, o que você faz quando não é do jeito que você quer? Não precisa falar. Ah, eu vou chorar. O que você quer quando não é do jeito que... O que você faz quando não é do jeito que você quer? Essa é a pergunta. Ah, eu fico emburrado. Ah, eu fico sensível. Ah, eu não gostei. O irmãozinho não me cumprimentou na saída da igreja. Queridos, presta atenção. Quem salva é a verdade. E ela nem sempre é agradável de ouvir. Às vezes o irmãozinho não cumprimenta você na saída, aí você vai tirar satisfação com ele, e ele fala assim para você, mas você é chato, você é chata. Ah, não gostei, mas se você é chato, você é chata, ninguém vai te cumprimentar. Então, queridos, fique atento a isso, porque hoje é um tal de mimimi para cá, mimimi para lá, não pode. Nós somos comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nada pode nos abalar. E nós estamos nos preocupando com coisas pequenas. Ah, não deram um like na minha postagem. Ah, ninguém curtiu. Não, para com isso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Decida por Jesus, e Ele endireitará as tuas veredas. Outro ponto, são as crises que revelam o verdadeiro cristão. Na crise, queridos, crise é necessário. Ah, pastor, eu estou em crise, é bom, ali você vai crescer. Muitas pessoas vão para a igreja buscando algo, e quando consegue, ou também não consegue, dá errado, vai embora. Você parou para pensar? Vai embora. Esse não é discípulo. Então, no momento de crise, os verdadeiros discípulos se manifestam. É no momento de crise. Um momento de crise para Jó, ele perde tudo, família, animais, bens, saúde, mas duas coisas ele não perde, sua integridade e a sua fé. Momento de crise, deu tudo errado para ele perdeu tudo, mas ele não abandonou a fé, ele continuou sendo íntegro. Aí você pergunta para o irmãozinho, aí, eu perdi isso, perdi aquilo, pronto, abandona a fé, desvia. É o desviado que fala, né? Desviado. As crises vão revelar de que lado nós estamos. Se somos verdadeiros ou falsos discípulos. E a pergunta de Jesus no meio da crise é, vocês vão também? Essa é a pergunta de Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo sempre ensinou assim, mais perguntas do que afirmação, para que possamos refletir mais. Jesus também faz essa mesma pergunta, vocês vão me seguir ou vocês vão embora? Daí Pedro, ele toma a frente dos outros e diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Uma posição pública de fé.
que está lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Jesus está fazendo a pergunta porque quer ouvir deles uma confissão pública, como Pedro. Então, queridos, não basta crer com o coração, eu tenho que confessar e afirmar com a minha boca. O quê? Tu tens as palavras de vida eterna, tu tens as palavras de vida eterna, não há outro como tu. É Jesus Cristo, queridos, na nossa vida, nos transformando, nos moldando, nos mudando, nos capacitando. Queridos, Jesus, Ele conta comigo, Ele não precisa. Ele conta com você, Ele não precisa, mas nós vamos ganhar as pessoas, nós seremos usados por Ele sim. E há tantas vidas para serem alcançadas. Esse é o nosso desafio também como igreja, para este ano. Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui Jesus, Ele testa a profundidade da fé dos seus discípulos. Isso aqui é um teste. E a nossa fé é testada em todo momento, todos os dias. Talvez agora a sua fé está sendo testada, a ponto de dizer, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, louvado seja Deus. Então Deus não quer que ninguém desista e se perca. O problema é que muitos desistiram. O problema é que muitos ainda estão desistindo. Então, queridos, ter fé quando tudo vai bem, top, legal. Mas ter fé quando as coisas vão mal, a gente desanima, a gente desiste. Ao perguntar aos discípulos se eles vão, ali naquele momento, é revelado quem realmente eles são. Quando Jesus pergunta para eles, vocês também vão? Ali é revelado a verdadeira identidade dos seus discípulos. Quem realmente é discípulo ou não. Então, queridos, ali era um teste, era uma prova. Ser provado é parte da vida cristã. Nós somos provados todos os dias. Todos os dias a gente passa por uma prova. Ou a gente é aprovado ou reprovado. Mas todos os dias vem provas sobre nós. Vem provas sobre mim e sobre você. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus aqui está dizendo a uma igreja que ela teria que sofrer. Nossa, e agora o pastor está falando que nós vamos ter que sofrer. Está amarrado em nome de Jesus. Mas está escrito na palavra de Deus, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aí ele continua, saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, só 10 dias. Aí tem o final aqui, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse é o nosso consolo, queridos. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mas a prova, a perseguição, a sofrimento, eu falo para você, não é só 10 dias não. Então o evangelho, queridos, não tem só bênção, existe prova, existe sofrimento, existe perseguição sim, mas o que Deus diz é, seja fiel até a morte. É como Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esse mesmo Pedro que disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Passado algum tempo, ele faz outra afirmação.
Jesus diz para o mesmo Pedro, lá em Lucas capítulo 22, verso 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus, ele disse a Pedro, você vai ser provado, você vai ser peneirado como trigo. Pedro foi provado mais uma vez. Queridos, até o fim estamos sujeitos a provas. E o que é mais interessante, a prova vem para melhorar. Quando você passa pela prova, você vai se tornar melhor como pessoa, como gente. Para quê? Para que a gente possa se tornar melhor como discípulo. O nosso alvo é tornar discípulo de Jesus. Pedro foi peneirado como trigo, separado da palha. A peneira serve para separar o joio, a palha e o trigo. Então no trigo as virtudes e na palha os defeitos. Separar as impurezas, aquilo que não presta em nós. Nós precisamos passar pela peneira. Fala para você, precisa passar pela peneira, fala para ele. Precisamos, queridos. O mesmo Pedro que dizia palavras tão maravilhosas. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas é capaz de dizer 3 vezes, não o conheço. O mesmo Pedro. Se quisermos ser pessoas maduras na fé, nós precisamos estar preparados para as tribulações, para as provas que virão em nossas vidas. E quanto mais maduros, mais suportaremos as provas. Meu irmão, minha irmã, perseguições o torna melhor. Perseguições a torna melhor. Por isso que a Bíblia diz, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, queridos, nós sempre teremos dúvidas. Mas uma certeza, só Jesus pode nos salvar. Maturidade em discernir o certo e o errado. Nós precisamos ter cada dia mais, através das provas, maturidade espiritual. Discernir no reino do Espírito. Eu posso não entender por que estou passando por tribulação. Eu não entendo por que eu estou passando por tanta tribulação, tantos problemas, um monte de coisa. Mas uma coisa eu sei, não há outro a não ser Jesus. Só Jesus me salva, só Jesus te salva. E o que você está passando hoje é para o seu aperfeiçoamento. Pode ter certeza disso. Se está ruim com Ele, pior sem Ele. Presta atenção. Então o momento mais crucial da vida humana, o momento mais crucial da vida humana é a morte. E só Jesus pode nos socorrer. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero concluir essa palavra no verso 70. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aqui nesse texto está dizendo, é diabo. Ele não disse o diabo. Queridos, Jesus não está dizendo que Judas é Satanás, mas que ele é diabo. Diabo quer dizer adversário. Diabo quer dizer inimigo. Diabo quer dizer aquele que se opõe à verdade. Esse é o significado. Judas, queridos, presta atenção. Ele não traiu Jesus por falta de fé. Ele traiu Jesus por uma fé errada.
Judas não traiu Jesus somente pelas moedas, mas pela ideia errada que tinha sobre o Evangelho. Judas achava que o Messias Jesus, ele tinha que ser diferente. Não teria que entrar numa jumentinha. Ele teria que ser um homem diferente, que teria que se impor contra os romanos. Jesus não veio para isso. Uma fé errada. Talvez o meu problema, o nosso problema, não seja a falta de fé, e sim uma fé errada. Nos apegamos a tantas coisas, queridos, e esquecemos o mais importante: Jesus Cristo. Tu tens as palavras de vida eterna. Então, não seja um desses. Mesmo que seja duro, não abra mão da verdade. Busque a verdade. Tu tens as palavras de vida eterna. Amém?